Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Sou mais uma vez nessa casa de oração, chamada por Cristo Jesus. E eu me encontro no livro de Efésios, o capítulo é o 4, glória a Deus, que diz assim, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. O que é que Paulo estava falando aqui para aquelas pessoas, né? Para andar em santidade cristã, em santidade a Deus, para que não andasse mais como os outros gentios, porque nós somos os gentios de hoje, né? Nós somos, porque o povo de Deus era chamado povo de Deus, e os demais do povo de Deus, os demais dos países, eram gentios para Deus, era desconhecido, como se diz, não eram escolhidos. Mas Paulo está dizendo aqui: não andais como os outros gentios. Tipo, você já conheceu a palavra de Deus, você já entendeu por que você tem que andar como os outros gentios? Os outros gentios que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra, como nós conhecemos e vamos andar como os outros que ainda não conhecem? Muitos estão dizendo: eu sou gentio, a lei não veio para mim, os mandamentos não são para mim, porque o gentio não conhecia os mandamentos. Mas a partir do momento que você conhece os mandamentos, você não é mais gentio para Deus. A partir do momento que você se batiza, crê e é batizado, você se tornou-se um filho de Deus, por Cristo Jesus. Você se tornou sacerdote santo, você se tornou-se rei e sacerdote em Cristo Jesus. Você se tornou um com Cristo, porque Cristo é um com Deus, o Pai, e nós somos um com Cristo, para entrar na nova e eterna aliança, que Cristo é a aliança de Deus em nós. Então, se nós já conhecemos a palavra de Deus, aqui Paulo está dizendo nitidamente aos Efésios, os Efésios, aqueles quais já tinham conhecido a palavra de Deus, que eram uma vez gentios. Gentios quer dizer desconhecidos, né? Não era do povo de Deus, fazia tudo o que era de errado, mas eles faziam porque não conhecia. Então ele disse: olha, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Não andar na meditação da nossa mente de gentios, não, andar na meditação de Deus, andar com o Espírito de Deus. Aí diz assim: entenebrecidos no entendimento, quer dizer, essas pessoas, os outros gentios, são entenebrecidos no entendimento. O que é? É escuro, é tenebroso o seu entendimento, é escuro, afastado da luz, afastado do conhecimento. O seu entendimento não tem nada de Deus, são negros, são entenebrecidos, aí separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Então, essas pessoas que ainda não conheceram a palavra de Deus, ainda Deus não deu o privilégio do entendimento, como disse próprio Jesus Cristo aos discípulos. Ele disse: a vós foi dado o poder do saber e conhecer de Deus. A vós, a eles não. Eles veem e não enxergam, ouvem, mas não escutam. Mas a vós foi dado o poder do mistério do saber e conhecer de Deus. Então, se a nós foi dado o mistério de saber e conhecer de Deus, não podemos jamais andar como éramos antes. Não podemos jamais andar como os gentios lá fora, gentios, os incrédulos, os que ainda não conheceram, os que ainda não entenderam.
os que ainda Deus ainda não fez eles entenderem, porque isso é Deus que faz. Jesus disse: ninguém chega ao Pai se não for por mim, mas ninguém chega a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Olha que coisa linda. Nós temos que orar por esses gentios, orar por essas pessoas lá fora que ainda não entenderam, orar por elas, pregar e ainda orar por elas, para que Deus, na sua misericórdia, venha abrir o seu entendimento e dar também essa profunda riqueza, mistério de saber e conhecer de Deus, porque eles estão com os sentidos entremebrecidos, né? Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eles são duros de coração. Nós temos que orar para que Deus quebre os corações humanos, para que eles possam também conhecer e entender de Deus. Porque aqueles que são duros, como Deus mesmo disse, numa casa há muitos vasos de honra, mas tem um que é para desonra. Mas aquele que é para desonra, se ele se honrar, se purificar, se limpar e fizer o que os honrados, os de honra faz, também esse será de honra. Então, lá fora, nós éramos vaso de desonra. Hoje, Deus nos trouxe para o centro da sua vontade. Deus nos trouxe para o seu coração, para a sua amada justiça, para a sua alegria eterna, para o seu poder e conhecer de Deus, para a sua profunda riqueza, que é o saber e conhecer de Deus. Hoje Deus nos abençoou, Deus nos tem abençoado o nosso entendimento, e nós oremos para que todos cheguem ao conhecimento da verdade, para que nenhuma alma venha se perder, para que todos venham ser verdadeiramente salvos, em nome de Jesus. Aí diz assim: porque eles são, por causa da dureza do coração deles, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda impureza. Então eles, na dureza do coração, né, eles perderam a dissolução, eles perderam o sentido da vida, fizeram uma dissolução. O que é dissolução? É descomunhão, como fazer assim, fazer não ter validade a palavra de Deus. Eles fizeram que a palavra de Deus não tinha validade, então colocaram isso no seu coração, né, com alvidez e dissolução, para com alvidez cometer toda impureza, pessoas com coração duro, com o coração entrenebrecidos, coração dissolutos, né? Que não quer mais conserto, que não tem, tira a validade da palavra de Deus, né? Sem reverência nenhuma à palavra de Deus. É como diz Provérbios, que a irreverência à palavra de Deus e o vinho tira a inteligência. Em Provérbios diz isso. Então, as pessoas dessa forma, eles começam a praticar todo tipo de impureza. Aí diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Mas nós que estamos buscando a Deus, não aprendemos assim. Vamos ler as Escrituras e aprender de Deus verdadeiramente o que Ele quer que façamos. Vamos ler as Escrituras e andar nas palavras de Cristo, na palavra o qual Jesus mandou. Porque muitos dizem: ah, mas Jesus veio abolir. Não, Ele não veio abolir a lei, Ele deu cumprimento, e os mandamentos do Senhor estão aí para serem cumpridos, sim. Ele disse: visto que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, aquele que disser raca ou louco com alguém, já é digno do fogo do inferno. Então, olha que coisa, os mandamentos de Cristo são mais sérios do que os mandamentos do Pai, né? Que é não matarás. Ele disse: se vos disseres louco com alguém, já é digno do fogo do inferno. Então nós não temos nem que chamar ninguém de louco. Olha que coisa linda. Aí diz: mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus.
Então, se nós fomos ensinados em Cristo, por Cristo, com Cristo, né, pela palavra de Deus, nós não podemos mais sermos obstinados, porque assim vem a ira de Deus sobre nós. Está lá mais na frente aqui no capítulo 5 de Efésios e versículo 6, diz: porque por a desobediência vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Não vamos dar lugar ao diabo, não vamos dar lugar ao pecado, não vamos dar lugar à ira de Deus. No meio de de um mundo tão conturbado, um mundo cheio de violência, de coisas erradas, de coisas vãs, de coisa ruim, não vamos nos aceitar, não vamos, como diz lá em Romanos 1,32, se vós consente com eles, também sereis julgados como eles. Vão pagar pelo mesmo erro. Não vamos nos acomodar. Muitas vezes, mas não é bem assim não, como eles dizem, e fazer também não, porque vamos pagar pelo mesmo erro. Ainda que não fizemos nenhum mal, mas nós aceitamos, né, e dizemos, ele tem razão, ou não é bem assim, mas, e não sei o que, aquela dúvida, vamos pagar pelo mesmo erro. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aí diz assim, que quanto no trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, nós temos que despojar do velho homem. O que é isso? Afastar a nossa natureza humana, natureza carnívora, a nossa natureza de ira, de ódio, de engano. Nós temos que despojarmos, colocá-la para trás, no mar do esquecimento, como Deus já colocou no mar do esquecimento os nossos pecados. Quando batizamos e cremos, Deus coloca todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Disso ele não lembra mais, é só da agora por diante, é que nós temos que andar em novidade de vida. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aí diz assim, despojado do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade para Ele. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.